Quarta-feira, 1º de outubro de 2025, 4h40 da tarde. That you've been decorated. Yes, sir. And they sent you here to be posted. Recentemente eu me identifiquei profundamente com esse personagem de Kevin Costner em Dançando com Lobos. Actually, sir, I'm here at my own request. I've always wanted to see the frontier. O filme começa, né? Ele, um cara condecorado, premiado no exército americano, e o chefe dele pergunta: por que você veio parar aqui, né? Eu vim porque eu quis. Eu sempre quis conhecer a fronteira. E é a mesma coisa que eu sempre quis conhecer a fronteira, né? Então a Altamira está muito próximo da fronteira. A terra indígena Kayapó está além da fronteira. Então a minha vida profissional desde o doutorado é marcada pela busca pela fronteira. A fronteira eu falo num sentido assim muito físico, muito concreto. É a fronteira no mesmo sentido que o personagem de Kevin Costner falou ali, né? É a fronteira da ocupação da América. Eu quero ver a fronteira antes que ela se acabe. E lá nos Estados Unidos ela já se acabou. Aqui na América do Sul é que ela ainda perdura. Então ele se envolve com os índios, exatamente como eu fiz. Essa é a festa do Bemp, que está acontecendo exatamente agora na aldeia Aucre. This is my post. I'm John Dunbar. Mas eu não me identifiquei com esse filme porque percebi qualquer semelhança significativa entre eu e Kevin Costner. Não. Foi pelo título, né? Dançando com Lobos. Porque eu estava pensando em fazer um vídeo chamado Debatendo com Lobos. E os lobos, no caso, são os lobos da esquerda reflexiva, a comunidade ligada ao canal do professor Paulo Giraldelli. Então, hoje tá começando o julgamento da Ferrogrão no STF. E ontem eu li aqui no canal um artigo da Alessandra Munduruku, né? Uma importante guerreira, talvez a principal liderança indígena do Brasil de resistência a essas grandes obras. Aí a Alessandra escreveu um artigo muito bem feito, que foi publicado no Globo, falando dos problemas da Ferrogrão, que vai dar prejuízo, que vai acelerar o desmatamento da Amazônia, que vai acelerar o colapso climático, que vai ajudar
a fazer com que o Brasil permaneça um país com pouca autonomia, né, pelo modelo de economia que ela desenvolve. Enfim, artigo excelente. Pois é, a coisa toda começou, agora eu tô vendo que fui eu que comecei, né? Eu que provoquei. Quando eu compartilhei no grupo do pessoal que tá lendo o livro Capitalismo 4.0, eu compartilhei esse vídeo chamado Uma Galera Radical. E nele eu falo da situação do meu amigo Miguel, que tá na flotilha, agora indo em direção à Palestina, tá a menos de 150 quilômetros ali da Palestina. Bom, pessoal, dando uma atualizada aqui, é provável que seja o último informe. São quase 6 horas da tarde aqui, hora palestina. A gente está a menos de 90 milhas da Palestina. Isso dá aí uns 150 quilômetros, para quem não está familiarizado com as milhas. Significa que amanhã de manhã, em algum momento antes do almoço, a gente estaria chegando na Palestina. Esperando saber o que vai acontecer, estamos todos preocupadíssimos com ele, né? E além dele, eu aproveitei para falar sobre o Lúcio Artz, né? Que é um cara que pintam as aves, faz um ativismo ecológico, planta árvore. É o Brasil mais velho do mundo, com 600 anos. Todos os espaços do nosso movimento, né, para se ter uma conquista, a gente tem sempre que travar uma luta, né? E a construção da nossa escola não foi... E uma dupla, que é a Bebel. Algumas horas para evitar essa tragédia. E tudo depende do Lula vetar todo o PL da devastação. Acho que é conhecida como Abelhinha. É um pessoal assim do socialismo ecológico. E o Figueiredo, né? Que andou fazendo uns vídeos muito bons, muito interessantes aí, e que eles divulgam principalmente no Instagram, né? Aí eu compartilhei o vídeo e o assinante do meu canal, Eduardo Simas, se queixou, né? Não é uma boa experiência ser um pessimista ecológico no canal do Giraldelli. Não por ele, né? O professor tem uma compreensão muito boa e muito interessante dessa questão toda, né? Mas o fã-clube muitas vezes ataca, né? Então eu respondi, eu sei bem, Eduardo. Aí o que acontece? Aí, primeira coisa, veio logo o morceguinho. Não é bom ser um bunda. Não, o morceguinho é ótimo. Ele me chamar de bunda, pra mim, é até uma honra, né? Apesar de que ele fez questão de esclarecer, de que eu sou um bunda, mas a minha bunda não vale nada, é uma aspirina murcha. Aí veio outro lobinho, né? E falou, não é bom ser colapsista em nenhuma circunstância, né? E me comparou com o Pondé. Né? Eu não sei por que me comparou com o Pondé, porque o Pondé não tem fé na humanidade. Mas eu nunca vi ele falar em colapso climático, colapso ambiental gerado. Muito pelo contrário, eu vejo ele atacar a Greta, né? No que o morcego complementa. Nesse aí encaixa perfeitamente o tal Doomerismo. Aí eu tive que me defender. Eu falei, não é possível. Você me comparar ao Luiz Felipe Pondé por conta da minha compreensão do colapso climático, né? Você tá falando bobagem, né? E aí começou, né?
E o problema é que quando a matilha se arma, às vezes é divertido, às vezes é interessante, mas às vezes o caldo entorna, né? Go home. Go home. Ó, essa cena é linda, ó. É um lobinho que se deu bem com ele, que se aproximou dele de forma amistosa. E isso acontece também entre os lobinhos reflexivos, né? Tem gente que se interessa por aprender alguma biologia, alguma coisa que eu possa ensinar, que eu possa aprender junto, na verdade, né? Porque lendo junto a gente tanto aprende quanto ensina. Professor Rodolfo, o pessoal pegou pesado com você, e pior que você nem tinha falado do Lula naquele vídeo da Ferrogrão. Eu admito que eu aticei um pouco, né? Porque eu entendo quando você fala do colapso, mas eu acho que esse discurso despolitiza. Eu não gosto do Elliot Jacobson, aquele colapsista que você fala tanto. Eu prefiro a atitude do Philip Fernside, que tá sempre querendo, acreditando que alguma consciência vai surgir, alguma coisa. Ele tem uma atitude positiva em relação ao Lula. Ele fala que o Lula tá numa bolha de desinformação e que a gente precisa trazer o Lula pro nosso lado, né? Então, o Philip Fernside tem muito mais a ver com o nosso modo de pensar do que o Elliot Jacobson. Go home, two socks. Bad wolf. Bad wolf. Aí eis que aparece quando disseram que essa ideologia colapsista, dumerista, né? Aquele que crê, aquele que compreende que a Terra está caminhando para uma situação de colapso, é colocada. Tem gente que fala que essa é uma política despolitizante, porque já que não vai ter salvação mesmo, tanto faz, não interessa, né? E eu falei, não. Eu acho muito injusta com os dumeristas essa afirmação. Eu, por exemplo, estou fazendo uma praça aqui, olha, tá vendo? Vocês estão vendo esses tijolos? Esses são escombros das casas que haviam aqui antes da construção da hidrelétrica de Belo Monte. O Monte derrubou essas casas e largou tudo isso aqui ao capim, né? E aí um dia eu falei, não, essa área aqui precisa ser recuperada. E aí consegui apoio da prefeitura, consegui até mudas da Norte Energia, produzidas com apoio da Norte Energia, né? Ó, esse mamoeiro aqui. Aqui, nesse local aqui, tem um mogno ali, olha. Tem vários cajazeiros aqui que a gente começou a cuidar e estão crescendo. Olha, não, para aí, eu tô na luta. E aí eu compartilhei logo em seguida outro vídeo, porque ontem eu fiz 2 vídeos em seguida. Eu fiz o da Galera Radical e fiz o da Ferrogrão, baseado no vídeo, na questão da Alessandra Munduruku. Então, aí começou, né? Eu compartilhei o vídeo da Ferrogrão e um me fala: a campanha contra a Ferrogrão não precisa ser uma campanha contra o Lula. Inclusive pode ser uma campanha para puxar o Lula para as pautas ambientais. Eu não acredito em puxar o Lula para as pautas ambientais. Sinceramente, o Lula com 80 anos não tem mais tempo para ser puxado. Aliás, nem a gente tem tempo para puxar ninguém, que o colapso está aí batendo na nossa porta. Pois então, é possível sim criticar o Lula. A questão é que estamos sob forças do agro e da direita, que empurra cada vez mais para o colapso. É disso que ele não fala. Aí ele só fala do Lula. Então, no caso dele, é sim uma campanha contra o Lula.
Aí que o caldo entornou, né? Aí vem um que fala, ah, não, você me desculpa, mas eu tô de saco cheio, essa ideia cansa, esse Rodolfo cansa, ele enche o saco, a gente fala, ele não entende, eu que não estudei tanto, já entendi tudo, ele que é professor e o cacete, já devia ter entendido, cansei, enchi o saco, eu vou fazer o quê? A minha vontade, meu impulso primeiro foi de sair, não, se estão falando que eu canso, mas aí depois tudo bem, a situação acalmou. Mas essa agitação toda é porque o professor Paulo programou uma live para discutir o seu novo livro. E a live funciona como uma espécie de lua cheia e os lobinhos ficam excitados. A última grande lua cheia foi no dia do lançamento do livro lá na FATEC. E vários lobinhos ficaram mordidos porque a pergunta que eu mandei pro professor Paulo, formulada de última hora, admito, recebeu bastante atenção. Oi, Rodolfo. O seu contato com os nossos grupos de leitura dispersou muito as nossas energias de todos nós. Eu concordo com os outros lobinhos. Temos que focar nas lives, nos grupos. Você é uma âncora aqui pra gente. Você, sabe, você tem que absorver as questões que chegam a você e inserir as suas narrativas ou criar novas. Exatamente como faz o professor Paulo Graudelli. Já tô com aquele pacotinho de perguntas guardadas e eu tô pensando em fazer da seguinte maneira. A hora que a Maria Ângela tiver um tempinho, a gente senta, faz uma live com aquelas questões e mais as que vierem na live. E essa live vai acontecer num futuro muito próximo. Quando? Não sei. Essa semana, talvez, ainda, quem sabe? Assim a gente vai contemplando todo mundo e a gente fala o nome de todo mundo que ficou ali sem ser contemplado com a resposta. Mas, né, já adiantando o serviço, porque vai ser um serviço grande, eu já vou para aquela que eu descartei de início. Eu descartei de início até por uma razão um tanto que óbvia, né? Porque era uma pergunta que tinha uma pegada teórica um pouco mais distante das outras perguntas. A pergunta do Rodolfo Salme, que é lá do canal do Rodolfo Salme, canal de ecologia. E que, aliás, eu insisto para as pessoas irem assistir, irem ver, se inscrever. Eu não entendo por que o professor Paulo continua recomendando o canal do Rodolfo. Ele claramente é despolitizante. Não é um lixo total. Eu não vou dizer que eu... Às vezes eu acompanho, eu vejo um vídeo, aí passo 2 semanas sem ver porque é tudo igual. Mas aquilo que ele falou de que não pode botar chocolate no açaí... Aí ele concordou, não é política, não é filosofia, não é nada relevante, mas foi um comentário pertinente, né? Fica botando xarope, guaraná no açaí. E o Rodolfo não trabalha com narrativas ou do nosso grupo, ou narrativas próprias que sejam conceitualmente rigorosas. Por quê? Boa, professor, me explica por quê? Por quê? Assunto importante e que a gente não trata sempre aqui. Assunto climático, problema do clima, problema ecológico, é um problema importante, mas a gente não consegue tratar ele aqui e o Rodolfo trata. Então a gente... Sim, é verdade que o Rodolfo fala da questão climática, mas ele sempre dá uma abordagem despolitizante pessimista, né? Por exemplo... ele se diz numerista, colapsista. Só aqueles que dizem que
o mundo vai acabar e não tem jeito, né? Então é tudo o colapso climático, colapso da civilização e a extinção da espécie humana. E aí, vamos fazer o quê? Nada, né? Porque não tem nada que possa ser feito. E eu acho que isso não soma nada no contexto, é politizante. Isso é despolitizante. O vídeo perdido do Rodolfo Salve na aldeia, ó. Gente, olha o vídeo que ele não mostrou. Passada. Agora, ó. Eita, no Rodolfo Salve na aldeia. Passada. Ó. Gente, esse é o vídeo perdido, tá? A gente indica vários assuntos que a gente não trata aqui, a gente indica outro tipo de via. Bom, então veja, mas nesse dia do lançamento, a pergunta que ele fez, ele não estava presente, ele mandou via online, é uma pergunta que remete até a alguns vídeos e alguns textos que a gente fez antes, inclusive aquele curso do Freud e do Sloterdijk que está aqui no canal, em 10 vídeos. É que ele lembrou do mito de Narciso, e ele lembrou que o mito de Narciso aparece na mitologia greco-romana com 2 finais. Num final, o Narciso, ele fica paralisado com a beleza dele e morre porque para de comer, para de beber. Ele morre ali no rio de inanição e a morte dele gera, como em todo mito, né, a flor Narciso. Pois é, professor Paulo, acho que foi relativamente fácil para mim pensar no mito de Narciso, né? Eu tô aqui sentado do lado do lago da hidrelétrica de Belo Monte, e se vocês prestarem muita atenção aqui, olha, vocês vão conseguir ver o meu reflexo no lago. Olha, eu tô filmando o meu reflexo no lago, e quando eu vejo o meu projeto de arborização também refletido no lago, eu não deixo de me comportar, de certa forma, como um narciso, literalmente falando. Não bastasse essa atenção toda que eu recebi, quando houve a entrevista com a professora Olgária no Filomed, o professor Paulo Giraldelli falou novamente no mito de Narciso. E agora, para essa live, ele pediu que o pessoal elaborasse algumas perguntas, né, sobre o livro, né, para gerar alguma discussão. Teve gente que falou, eu quero falar sobre agroecologia, mas falar sobre não é uma pergunta, né? E as perguntas, e ainda estamos aguardando as perguntas. Até agora eu também não vi nenhuma pergunta. Eu tenho uma pergunta para fazer para o professor Paulo. Ele fez uma tirinha, ele está fazendo umas tirinhas muito boas. Agora tem 2 jacarés, um é o jaca e o outro é o oré. Ou então não, um é o já e o outro é o caré. E esses jacarés tem questionamentos filosóficos e tal, e eles conversam com outros personagens. E um personagem que eles conversaram é a Bica, né? A Bica, que é esse periquito que muitas vezes está sobre os ombros do professor Paulo Giraldelli. A periquita, né? E tem uma hora que a Bica, ela está conversando com um macaco, né? E o macaco fala, olha, tinha um pessoal querendo me comer. E ainda bem que o Ibama me salvou. É uma referência
Primeiro ao fato de eu ter comido de fato uma mãozinha de macaco em torno do ano 2000, quando eu estive lá numa caçada na aldeia Ucre. E outra que eu fiz um vídeo sobre aquele youtuber da aldeia, em que ele está sendo processado pelo IBAMA por ter comido macaco. Em um vídeo há controvérsias, né, sobre... Eu acho que o IBAMA devia estar mais preocupado em ir atrás desse pessoal que está queimando essa floresta aqui, soltando essa fumaça toda. Mas tem gente que diz que não, que uma vez provocado, ele tem que ir de toda forma. E o da aldeia está comendo macaco, bebendo cerveja ao mesmo tempo. Então é uma coisa assim meio conflituosa. Mas o fato é que a Bica está conversando com o macaco. E como que eu botaria a minha colher nisso, né? Eu queria saber se o macaco está na Amazônia ou se o macaco está na Mata Atlântica. Não sei, acho que isso não interessa muito pro filósofo, porque o filósofo pensa em princípios gerais. Mas para mim isso faz toda a diferença, porque se é um macaco na Mata Atlântica, e os macacos na Mata Atlântica estão se acabando, eu acho que nada justifica que esse macaco esteja sendo comido por um indígena. Mas se você está aqui na Amazônia, onde você tem assim grandes extensões de terra que são protegidas por terras indígenas, como a terra indígena Kayapó, e o modo de vida indígena garante a preservação de tantos macacos, e é tão importante que eles não tenham gado, que eles não comprem carne no supermercado, que eles vivam da caça, até para preservar essa floresta. Nesse caso, eu vejo o hábito de comer macaco como uma coisa positiva. Então, do ponto de vista do Kayapó, né, pelo Kayapó. Então eu acho que faz diferença se o macaco está do lado da cidade de São Paulo ou se ele está na última grande fronteira ecológica do planeta, protegido por povos indígenas contra um agro que avança ferozmente sobre essas terras. Vocês percebem que é a mesma coisa, é comer macaco ou não, né? E eu acho que a posição espacial, a posição geográfica desse macaco e desse indígena é importante. Mas em tempos de semiotização, em tempos de internet, em tempos de capitalismo 4.0, será que temos espaço para essa visão múltipla de que, eventualmente, aqui é possível que você tem uma cultura que come macacos e é bom, enquanto que lá não é bom. Aqui, eventualmente, você vai ter uma espécie exótica invasora que vai ter um papel positivo para a biodiversidade. Em outros lugares, ela pode ser mais problema do que positivo. Essa pluralidade de julgamentos em diferentes situações parece comprometida nesse tempo de internet que simplifica e pasteuriza a linguagem, né? Então temos espaço, essa é a minha pergunta, temos espaço no capitalismo 4.0 para visões diferentes, opostas, conflitantes sobre hábitos tradicionais como esse de se alimentar de outros primatas? Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.